sétimo ano. Vamos lá para mais uma aula. Nessa aula de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto anterior, que é o tema Brasil em regiões, né? Então a gente vai dar uma continuação dessa aula que a gente já viu anteriormente. Então, para começar aí, eu vou fazer só uma revisão dos pontos que a gente viu na aula passada, em relação aí às divisões regionais não oficiais, né? Então, conhecemos, né, as principais aí divisões regionais que não são oficiais. E por que elas não são oficiais? Porque não foram criadas pelo IBGE, né? Então, vamos lá. Temos aí a divisão regional de Delgado de Carvalho, que foi criada aí em 1913, né? Onde ele dividiu o território aí em 5 Brasis, né? Onde tem Brasil Setentrional, Brasil Norte-Oriental, o Brasil Oriental, o Brasil Meridional e o Brasil Central. Temos também aí a divisão de Pedro Pinças, né? Que foi criada aí em 1967, onde ele dividiu o território em 3 regiões aí, a Amazônia, Centro-Sul e Nordeste. Então, essa divisão aí de Pedro Pinças foi relacionada à questão da economia. Então, ficou conhecida aí como as regiões geoeconômicas. E a divisão aí de Milton Santos e Maria Laura Silveira, que foi criada aí em 2000, onde dividiu o território em região Amazônia, região Nordeste, Centro-Oeste e região concentrada, né? Então, tá aí as 3 principais divisões regionais não oficiais, né? Que esse assunto foi que a gente já viu na aula anterior. E aí, dando continuidade nessa aula, né, a gente vai conhecer aí as divisões regionais oficiais. Essas sim são oficiais porque foram criadas aí pelo IBGE. Então, temos aí, né, o IBGE, que foi criado em 29 de maio de 1936, pelo então presidente aí Getúlio Vargas, onde uma das primeiras iniciativas do órgão, né, do IBGE, foi a criação de uma divisão regional oficial, tendo como objetivo produzir, analisar, pesquisar e divulgar dados de natureza estatística nas áreas demográfica, socioeconômica, geográfica, cartográfica, geodésica e ambiental, né? Então, o objetivo principal aí do IBGE em fazer essa regionalização foi justamente isso aí, produzir, analisar, pesquisar, né? Então, por isso que tem aí o IBGE como o órgão responsável por essa divisão regional do Brasil. As divisões regionais não oficiais, né, ainda dando continuidade, onde o IBGE é responsável por essa organização oficial do nosso país, como já foi dito anteriormente, onde os estudos da divisão regional do IBGE tiveram início aí em 1940, com o objetivo de agregar e divulgar os dados estatísticos, né? Então, o IBGE é responsável aí, tem como objetivo agregar e também divulgar os dados estatísticos, né? Fazer toda a contagem aí de habitantes por região, né? Por estado, por município. Então, é responsabilidade aí do IBGE. A primeira divisão regional oficial levou aí em consideração os aspectos físicos do país, né? Então, quando falo em aspectos físicos, eu estou me referindo aí ao clima, à vegetação, o relevo, né? Então, a primeira divisão aí foi levada em consideração os aspectos físicos, onde dividiu aí em norte, nordeste, este, sul e centro, né? A noção de grandes regiões foi oficializada aí em 1942, onde totalizou aí 20 estados e um território federal, que é o território aí do Acre. Em 1945, o IBGE publicou outra regionalização. Essa daí foi com critérios, né, baseado ainda nos critérios naturais, como clima, vegetação, relevo e solo.
À medida que as pesquisas avançam, né, o IBGE promovia alterações na divisão regional, né? Então, as pesquisas iam avançando e aí ia havendo sempre alterações aí na divisão regional do país, né? Então, a divisão regional de 1945 tem aí Norte, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Leste Setentrional, Leste Meridional, Centro-Oeste e Sul, né? Então aí tá a divisão de 1945. E aí temos que a última mudança regional aconteceu aí em 1970, né? Então de lá para cá aí não houve mais nenhuma alteração, né? Permanece até hoje essa divisão regional aí de 1970, né? Então, a divisão regional permanece a mesma, né? Apenas com mudança dentro das regiões. Então, as mudanças que aconteceram, né, de 1970 para cá, é somente dentro das próprias regiões. Hoje, as regiões do Brasil estão divididas aí em Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, né? Então, tá aí um mapa, né, mostrando para vocês, onde a cor aí verde representa a região Norte, amarela, região Nordeste, essa rosa, região Centro-Oeste, essa roxa, região Sudeste e essa, vamos dizer, azulzinha clara aí, representando a região Sul do Brasil, né? Então, tá aí as 5 regiões, né, que hoje permanecem no nosso território. Quer dizer que essa divisão regional que permanece até hoje será para sempre? Não, pode haver alguma alteração, pode haver com o IBGE, né? De acordo que o território vai se expandindo, que as regiões vão se expandindo, aumentando mais suas áreas, né, territoriais, pode acontecer mudanças aí nessa divisão regional do Brasil, certo? E aqui a gente tem a definição de macro-regiões, mesorregiões e micro-regiões, né? Vamos conhecer um pouco de cada uma delas. Onde a macro-regiões são formas de subdivisões que abrangem aí os estados brasileiros e que engloba diversos municípios de uma determinada área geográfica com semelhanças econômicas e sociais. Então, quando eu falo em macro-regiões, eu estou me referindo aí às grandes regiões, né, que há uma subdivisão aí entre os estados. Lembrando-se que sempre vai haver aí uma semelhança, né, entre esses estados, onde essa semelhança está baseada aí nos critérios econômicos e sociais. As mesorregiões são aí regionalizações intermediárias, né, que são aplicadas em cada estado, tomando como critérios base aí as semelhanças econômicas e sociais também. Então, as semelhanças aí entre essas divisões, né, sempre é baseada aí nos critérios econômicos e sociais. O Brasil possui aí cerca de 136 mesorregiões. E temos por último aí as micro-regiões, né? Micro-regiões que são agrupamentos de municípios que possuem ligações econômicas ou são áreas interdependentes, né? Então, micro-regiões são agrupamentos de municípios, né? A micro-região, quando fala, já é aquela área menor, né? Que vai agrupar aí um número menor de municípios, certo? Então, no Brasil aí possui cerca de 547 micro-regiões, ok? Bem, gente, esses são os principais pontos, né, sobre aí a divisão regional do Brasil oficial aí porque foi criada pelo IBGE, o órgão responsável, né, pela regionalização e também pela contagem aí dos habitantes, né? Então, vimos aí sua principal regionalização, né, que hoje permanece aí com 5 regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste,
que essa regionalização aconteceu aí em 1970 e de lá para cá não houve aí nenhuma mais alteração, a não ser dentro da própria região, certo? Ok? Então, esses foram os principais pontos, né, sobre essa aula, sobre essa questão da regionalização do Brasil. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.